Você celebra Dia dos Namorados? As pessoas fazem comemorações de datas sem ao menos saber qual é a origem ou o que está por trás delas. O Dia dos Namorados envolve muito mais do que paganismo. Uma história de perseguição, de amor, morte, religião e publicidade cercam essa data. Quer saber mais sobre a origem do Dia dos Namorados? Então assista esse vídeo até o final. Olá, meu nome é Eliana Gomes, bem-vindo ao canal Levando Luz e Trocando Ideias. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a origem do Dia dos Namorados. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e compartilhe essa história que nós vamos saber tudinho sobre ela agora. Nesse dia, damos presente à pessoa que amamos. Pode ser presente desde os mais caros até o mais simples, como flores, chocolates, joias, jantares, cartinhas, bilhetes românticos, bichinhos de pelúcias, roupas e etc., contando que a data não passe em branco. Mas você sabe de onde surgiu essa tradição? Para saber essa origem dos Dias dos Namorados, para conhecer essa história, nós precisamos voltar lá atrás, século III a.C. Segundo contam, essa tradição começou no século III a.C. Nesta época, existiam muitas festas pagãs, e essas festas eram consideradas como as mais pervertidas da história antiga. Uma dessas festas era a festa de Lupercália, comemorada no dia 15 de fevereiro. Segundo contam, nesta festa acontecia de tudo. Homens sacrificavam animais, arrancavam a pele desses animais e saíam praticamente nus pelas ruas, chicoteando mulheres, no intuito de torná-las férteis. Além disso, escolhiam homens e mulheres, formavam casais para ficarem juntos e eram obrigados a se relacionar durante esse festival. Esses casais acabavam se casando no final desse festival. Mas e então, o que ela tem a ver com o dia de São Valentim ou Valentine's Day? Quem foi São Valentim? No Império Romano, no século III, o cristianismo era conhecido como uma seita proibida. Quem espalhava os ideais cristãos eram mortos, viravam mártires. Na Igreja Católica, naquela época, um dos primeiros mártires da história foi São Valentim. Ele foi um cristão que acabou sendo preso por espalhar essas ideias cristãs e por fazer casamento dos soldados naquela época. O imperador Cláudio II havia proibido de realizarem casamentos dos soldados, porque ele acreditava que o soldado sem família, sem esposa, sem filhos, desempenhava melhor o papel e não ficava pensando nas suas famílias, sofriam menos. Então ele proibiu. E com essa realização dos casamentos, São Valentim acabou sendo preso. Enquanto ele aguardava na prisão a sua sentença, ele continuava pregando o evangelho, o ideal cristão, os ideais cristãos. E uma das filhas de um dos soldados que tomava conta dele naquela prisão, chamado Astério, propôs ao bispo Valentim que se ele curasse a sua filha cega, ele e toda a sua família iriam se converter ao cristianismo. Então, o bispo Valentim fez uma oração e a filha de Astério voltou à visão. Então não precisa nem te contar o que aconteceu, né? Ele cumpriu a promessa, toda a sua família, se converteu, e o imperador Cláudio II, sabendo disso, ficou enfurecido e mandou decapitar o bispo Valentim. Então, essa celebração do Dia dos Namorados, em muitos países que são comemoradas no dia 14 de fevereiro, se dá pelo fato do bispo Valentim ter sido decapitado no dia 14 de fevereiro e por a sua braveza, de ter sacrificado a sua vida a favor do amor. A data foi ficando cada vez mais famosa. Inclusive nos Estados Unidos virou uma instituição. Lá não se presenteia só o crush, mas se presenteia também os amigos mais chegados, pessoas mais íntimas. Então imagine só o quanto que se gasta com presente nessa época. E no Brasil, por que se comemora no dia 12 de junho? No Brasil, essa comemoração surgiu a partir do ano de 1949, criada pelo João Dória, não esse, mas esse,
que era, naquela época, diretor de uma agência de propaganda, a Stantes Propaganda, e essa agência foi contratada pela Lojas Clips para criar uma campanha de vendas para aumentar a venda no comércio em junho, uma vez que em junho o comércio é muito fraco. Como no Brasil não tinha nenhuma tradição nesse dia, João Dória então introduz a celebração do Dia dos Namorados, só que em junho. Então, dia 12, Dia dos Namorados, e dia 13, Dia do Casamento. Mas a data, 12 de junho, só foi escolhida porque é véspera do dia de Santo Antônio, conhecido pelos católicos como Santo Casamenteiro. E então, você gostou da história? O que achou do vídeo? Comenta, compartilhe, deixe seu like e não esqueça de inscrever-se no canal. Mas então, para que serve o Dia dos Namorados? Você já se fez essa pergunta? Muitas pessoas namoram sem nenhum propósito. Tem pessoas que namoram para passar tempo, porque o amigo está namorando, porque está na moda, enfim. Mas para que serve o namoro? Numa relação tradicional, o namoro é a fase do relacionamento que antecede o noivado e o casamento. Nessa época, o casal compartilha conhecimentos, fortalece a confiança e a cumplicidade, divide suas experiências emocionais, que servem de base para decidirem se querem assumir um compromisso mais sério. Mas quando começar a namorar? Existe uma idade específica para isso? Quero trazer para você algumas dicas de como assumir um compromisso tão sério como esse. Porque às vezes a gente fica pensando, será que é com 16? Será que é quando eu tiver com 18? Enfim, hoje vemos muitos adolescentes entrando no relacionamento muito cedo. E principalmente tão sério como esse. Então aqui eu vou deixar algumas dicas que vai servir para você compartilhar com seu filho, com algum grupo de adolescentes que você lidera, com pessoas, né, que você tem contato, que está pensando em entrar em um compromisso tão sério como esse, que é o de um relacionamento, né, de namoro, e que com certeza tem algum planejamento para um casamento futuro. Então fica comigo. A primeira dica: comece a namorar quando tiver um propósito, ou seja, desejo de formar uma família. Todo compromisso que assumimos, nós precisamos de ter um propósito. Para que eu estou assumindo esse compromisso? O que eu quero com isso? Eu tenho que ter um objetivo. Então, essa primeira dica é muito importante. A gente assume um compromisso quando a gente tem um objetivo. Segunda dica: procure saber a história, os princípios daquela pessoa antes de você assumir um compromisso, assumir um relacionamento. Às vezes as pessoas falam assim, é preciso que você tenha primeiro uma relação de amizade. E às vezes é necessário se começar com uma boa amizade para você ir conhecendo a pessoa, os seus princípios, seus gostos. Porque a Bíblia nos fala sobre o jugo desigual. Muitas pessoas pensam assim, é bobeira, isso não tem nada a ver, mas tem a ver, né? Você namorar uma pessoa que tende a puxar para um lado e você para o outro. No livro 2 Coríntios 6, 14 e 15 fala sobre o jugo desigual. E principalmente para o jovem cristão. Como que eu vou assumir um compromisso com uma pessoa que ela não partilha da mesma fé que a minha, que os seus hábitos não são parecidos pelo menos com o meu. Eu conheço, né, uma pessoa que ela teve, né, uma dificuldade no seu relacionamento por causa disso. Ela era cristã, envolveu com uma pessoa que não era, que bebia, que gostava de festas, e num dado momento do seu relacionamento, que já estava casada, ela teve, né, dificuldades de continuar aquele relacionamento, de dar continuidade, porque às vezes ela queria ir para a igreja e o esposo proibia ela de ir para a igreja. Ele queria que ela fosse às festas com ele, mas ela não tinha costume, não se sentia bem, né? Porque os princípios dela foi criado totalmente contrários daquele. Então é muito importante que o jovem, que a moça, que a pessoa, né, que está pensando em assumir um compromisso e se envolver em um relacionamento, observe esses princípios, os gostos, o que a pessoa curte, para que esteja amparado, equilibrado com o que ela também gosta, com o que ela
acredita, né, com a fé que ela acredita, que ela professa. Então é muito importante essa segunda dica. A terceira dica: procure aproveitar o namoro para conhecer um ao outro. É a partir desse diálogo que você vai perceber se dá continuidade ou não ao namoro. A quarta dica: seja sincero à sua identidade e personalidade. Não tenha medo de mostrar quem você é, de apontar os seus gostos, defeitos, qualidades. É a partir desses diálogos no namoro, de você falar sobre sua família, sobre seus princípios, é que você já vai perceber se há uma resistência ali. Se houver resistência, rejeição, sua parte ou por parte dele, se você já não gostar dos princípios, da forma como a família age, já é um sinal de que não existe um amor ali, que talvez não vai, né, surtir efeito, dar continuidade nesse relacionamento. Então é muito importante fazer essas observações. O namoro também, a quinta dica que eu trago para você, é mostrar para um ao outro que o interesse de ambas as partes é crescer junto. Se houver individualidade, é um sinal de que esse relacionamento não vai ser saudável. Porque quando nós estamos namorando, a Bíblia nos ensina que quando nós casamos, não é mais eu, mas sim nós. Então os interesses, a vontade de crescer não pode ser só de uma parte, tem que ser de ambas as partes. E quando nós falamos de crescer juntos, é torcer um pelo outro, é incentivar o outro a conquistar algo e torcer por ele, sacrificar por ele. Isso é de ambas as partes. Quando já não existe esse pensamento, é sinal que não será um bom relacionamento. A sexta dica: nunca deixe faltar respeito. O respeito é a base de todo e qualquer relacionamento. Quando se falta o respeito, o relacionamento passa a ser prejudicial. A sétima dica: não faça do seu namoro um relacionamento de casado. Quando se precipita no relacionamento, na intimidade, corre-se um grande risco desse relacionamento não progredir e acaba terminando e ficam marcas em ambas as partes. Lembre-se que sexo não segura namoro e que só faz sentido se entregar totalmente a uma pessoa que colocou uma aliança na sua mão esquerda. Valorize o seu corpo, a sua mente, pois o amor, ele é paciente e ele sabe esperar a hora certa. A oitava dica é: não tenha medo de terminar um relacionamento onde só exista briga, ciúmes e reclamações. O namoro é tempo de conhecer, é tempo de escolher sem pressa a pessoa que vai viver ao seu lado até que a morte o separe. E um relacionamento que tira a sua razão não é amor, e sim uma paixão, que é coisa passageira, coisa de momento. Então, é melhor sofrer com o término de um namoro agora do que sofrer com o término de um relacionamento, de uma união, que já dura anos. E a nona e última dica é: não deixe Deus fora do seu namoro. Deus tem que ser o centro de todas as coisas. Tem que ser o centro de tudo em nossas vidas. Pois é Ele que nos orienta em cada passo que nós damos. E então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, comente, deixe seu like, compartilhe. E se ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.